Olá pessoal, meu nome é Rubens Leite, sou advogado, sócio da RGL Advogados, atuando na área de direito empresarial. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante que nos últimos dias vem ganhando uma discussão muito grande, que é o planejamento patrimonial por meio das holdings familiares. A holding, que é um mecanismo muito utilizado por vários segmentos do mercado, por exemplo, no segmento imobiliário, quando nós temos as construtoras tendo uma empresa controladora que participa de outros projetos que são as chamadas SPS, Sociedades de Propósito Específico. E a holding tem esse nome justamente por ser uma empresa que participa, que controla outras empresas. E esse mecanismo, ele foi utilizado como uma forma de planejar, de fazer um planejamento de gestão patrimonial, de gestão e proteção patrimonial. Um dos elementos essenciais da holding é a possibilidade de se proteger contra os riscos do mercado, principalmente diante desse cenário de insegurança jurídica que nós temos. É importante destacar que o empresário hoje sabe que, por exemplo, na área trabalhista, o entendimento dos tribunais, ele é muito favorável para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e a possibilidade de alcançar os bens dos sócios. Isso é evidente para todos os empresários que estão acompanhando esse conteúdo, justamente porque é um entendimento comum do mercado que o risco trabalhista é muito grande. Nessa mesma esteira nós temos o risco em relação ao direito do consumidor, que em alguns casos pode desconsiderar a personalidade jurídica também e alcançar os bens dos sócios, e também podemos dizer isso em relação à área tributária em alguns casos. De todas as formas, nós sabemos que o risco e a insegurança jurídica no Brasil é muito grande, e a possibilidade daquele patrimônio que foi construído, aquele patrimônio, aquele legado que foi feito durante toda a vida, ele pode ser atacado por causa de um caso, por causa de um problema dentro da operação da empresa. Então, nesse cenário, nós temos a primeira grande vantagem da holding. Outra grande vantagem é a possibilidade de governança. Quando nós falamos governança, é porque dentro da estrutura da empresa nós podemos criar uma série de regras, de normas internas, por meio de acordo de sócios, por meio de conselho de família, que são elementos usados nesse projeto de governança, que vão criar esse regramento que vai determinar como aquele bem, como aquele conjunto de bens poderão ser utilizados, poderão ser vendidos, poderão ser gerenciados. Isso tem uma flexibilidade muito maior do que a gestão na pessoa física, né? Quando nós temos ali um conjunto de herdeiros, por exemplo, que tem uma participação dentro de um determinado conjunto de bens ou até um bem que seja. Outra grande vantagem é a questão do planejamento tributário. Nós sabemos que hoje, na tabela progressiva do imposto de renda, quando a gente fala, por exemplo, de uma receita de locação de bens imóveis, nós temos lá 27,5% na tabela da pessoa física, contra uma possibilidade de 14,5% na pessoa jurídica da holding, com esse escopo de administradora de bens imóveis próprios. Isso tem uma diferença muito discrepante, e isso tudo dentro da legalidade. Obviamente que os tribunais têm entendido que é necessário que esses projetos tenham a substância sobre a forma, né? Aquele princípio do propósito negocial. Então é necessário que realmente se tenha uma estrutura que seja focada na administração do bem, daquele conjunto de bens, e que ela seja focada nisso e que ela desenvolva essas atividades para que se possa gozar das vantagens tributárias. Outra grande vantagem tributária que nós temos dentro da estruturação da holding é, por exemplo, no ganho de capital. Enquanto nós temos na pessoa física a partir de 15%, nós temos na pessoa jurídica da holding a possibilidade de 6,7%. Isso faz uma diferença quando a gente entende o contexto de uma venda de um imóvel de grande valor. Então são alguns insights, são alguns detalhes, algumas vantagens que nós encontramos na holding, e por conta de todo esse contexto, nós temos uma vantagem também sucessória, especialmente quando a gente linka a governança com a sucessão.
A sucessão, normalmente nós temos um conjunto de herdeiros que vão assumir aquele patrimônio e nós podemos ali pensar antes do falecimento do titular ou dos titulares das propriedades, nós podemos planejar quais serão os critérios para que aqueles herdeiros eles possam então decidir como que eles podem dispor daqueles bens, quais são os critérios para que eles possam decidir, tomar decisões sobre aquele patrimônio. Isso é muito útil para que o legado, para que todo aquele patrimônio que foi construído possa se renovar de geração em geração. Então essa é uma visão geral da holding, do planejamento patrimonial, e nós temos o contexto ainda da reforma tributária, que vem trazendo algumas mudanças dentro desse cenário de planejamento patrimonial, que é, por exemplo, a tributação dos lucros e dividendos e a alteração do regime tributário das holdings. Mas esse tema ainda merece um aprofundamento, visto que nós temos um processo legislativo dentro do Congresso falando sobre essa segunda fase da reforma tributária. Mas o que nós queremos transmitir para vocês hoje é que a holding familiar ela é uma ferramenta muito interessante em termos de governança, em termos de proteção, em termos de planejamento tributário e sucessório. Esse conteúdo que nós queríamos compartilhar com vocês e estamos à disposição para sanar dúvidas e até a próxima!